Olá, queridos ouvintes. Aqui é o seu companheiro de histórias e hoje tenho uma história especial que vai mexer com suas emoções. Preparei algo que vai fazer vocês sentirem cada batimento do coração dos nossos personagens. Imaginem uma empregada dedicada, de coração puro, trabalhando na mansão de uma família milionária. Do outro lado, um herdeiro que nunca conheceu o amor verdadeiro, preso em um noivado arranjado que sufoca sua alma. Quando o destino os aproxima, uma única noite muda tudo para sempre. Mas o que acontece quando uma descoberta extraordinária surge bem no momento em que ele deveria estar dizendo sim para outra pessoa no altar? E se eu disser que uma decisão corajosa vai provocar uma guerra entre famílias poderosas? Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por deixarem seus likes, por compartilharem nossas histórias e por fazerem parte desta família que cresce a cada dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperte o sininho agora para não perder nenhuma das próximas histórias que preparei com tanto carinho para vocês. Enquanto vocês me escutam, me digam nos comentários. Estão aproveitando para relaxar depois de um dia corrido? Talvez preparando um lanchinho gostoso para acompanhar nossa história? Então, vamos começar nossa jornada. Esta é uma história sobre escolhas que mudam destinos para sempre. A manhã chegava devagar pela janela da cozinha da mansão dos Almeida, e Marina já estava lá, preparando o café da família com o mesmo cuidado de sempre. Eram 6 da manhã, e ela já tinha varrido o pátio, organizado a sala de estar, lustrado os móveis da sala de jantar e deixado tudo impecável para quando os patrões acordassem. Marina tinha 22 anos, mas carregava nos ombros a responsabilidade de quem aprendeu cedo que a vida não dava nada de graça. Órfã desde os 16, quando perdeu a mãe em um acidente de trânsito terrível que ainda a assombrava nos sonhos, ela sempre soube que teria que lutar sozinha por cada conquista, por cada sonho, por cada dia de paz. O trabalho na mansão dos Almeida era o melhor emprego que já tinha conseguido em 6 anos de trabalho doméstico, e ela guardava isso no coração como um tesouro que precisava proteger a todo custo. Enquanto mexia o açúcar no café e sentia o aroma delicioso se espalhando pela cozinha, Marina olhava pela janela e via o jardim bem cuidado, as rosas vermelhas que ela mesma regava toda manhã antes do sol nascer, e sentia uma gratidão profunda por estar ali. A família Almeida não era como os outros patrões que ela já tinha tido ao longo dos anos. Nas outras casas, ela era tratada como se fosse um fantasma, alguém que existia apenas para limpar e servir, sem direito a um sorriso ou uma palavra gentil. Dona Carmen, a matriarca da família Almeida, era completamente diferente. Tratava Marina com um carinho maternal que ela não sentia desde que perdeu a mãe. Marina, querida, você já tomou seu café da manhã? Não quero você trabalhando de estômago vazio, perguntava Dona Carmen toda manhã, e esse pequeno gesto de cuidado aquecia o coração da jovem de uma forma que ela não conseguia explicar para ninguém. Eduardo Almeida, o filho único da família e herdeiro de um império empresarial que valia milhões, também era diferente de todos os patrões ricos que Marina conhecia. Ele nunca a tratou como se ela fosse invisível ou inferior, sempre cumprimentava com um "Bom dia, Marina, como você dormiu?", que soava sincero e interessado na resposta. Às vezes, ela percebia que ele a observava quando pensava que ela não estava vendo, e havia algo no olhar dele que ela não conseguia decifrar completamente. Eduardo estava noivo há 2 anos com Isabela Monteiro, uma jovem da alta sociedade que Marina via poucas vezes na mansão. Isabela sempre aparecia arrumada, como se fosse para uma festa de gala, sempre falando ao telefone sobre eventos sociais, viagens para o exterior e compromissos da vida rica que Marina não conseguia compreender. Nas raras ocasiões em que cruzavam na mansão, Isabela cumprimentava Marina com frieza educada, mas era como se estivesse olhando através dela, como se Marina fosse apenas parte da decoração da casa. Marina não entendia muito bem esse mundo de riqueza, compromissos sociais e casamentos arranjados, mas percebia claramente que Eduardo não parecia feliz quando estava com a noiva. Era como se ele estivesse representando um papel que não escolheu, cumprindo uma obrigação familiar que pesava em seus ombros como uma pedra. Nos 6 meses que trabalhava na mansão, Marina tinha observado Eduardo o suficiente para perceber que ele era um homem gentil por natureza, mas carregava uma tristeza profunda no olhar que ela reconhecia muito bem.
Marina também conhecia o peso de carregar responsabilidades que não escolheu, de viver uma vida que não era exatamente o que sonhava para si mesma. Talvez fosse por isso que sentia uma conexão estranha com ele, uma compreensão silenciosa que ia além das diferenças de classe social que os separavam. A rotina de Marina na mansão era sempre a mesma, mas ela encontrava alegria e propósito nos pequenos detalhes que tornavam cada dia especial. Adorava organizar a biblioteca de Eduardo, aquele lugar mágico cheio de livros que ela olhava com admiração e curiosidade infinita. As prateleiras de madeira escura chegavam até o teto, repletas de romances clássicos, livros de história, biografias e obras que ela nem sabia que existiam. Dona Carmen tinha dado permissão para ela pegar livros emprestados, e Marina aproveitava cada minuto livre para se perder naquelas histórias que a transportavam para mundos completamente diferentes do seu. Era lendo que ela sonhava com uma vida diferente, com um amor verdadeiro, como os que via nos romances, com a possibilidade de ser mais do que apenas uma empregada doméstica esquecida pelo mundo. Marina tinha sonhos grandes guardados no coração, sonhos de estudar, de conhecer outros lugares, de ter uma família própria um dia, mas também tinha os pés firmes no chão e sabia que precisava trabalhar muito duro para alcançar qualquer coisa na vida. Naquela manhã específica, enquanto Marina terminava de arrumar a mesa do café da manhã com as xícaras de porcelana fina e os pratos que ela luzia com tanto cuidado, ela ouviu os passos familiares de Eduardo descendo a escada de mármore. Ele apareceu na cozinha com o cabelo castanho ainda desarrumado do sono, vestindo uma camisa social azul clara que realçava seus olhos verdes de uma forma que fazia o coração de Marina acelerar sem que ela entendesse por quê. "Bom dia, Marina. Como você está se sentindo hoje?" perguntou Eduardo, e havia algo no tom de voz dele que era diferente do normal, mais próximo, mais caloroso, mais interessado na resposta dela. Marina sentiu o coração acelerar um pouco e as bochechas esquentarem, mas respondeu com a naturalidade e educação de sempre. "Bom dia, Sr. Eduardo. Estou muito bem, obrigada pela pergunta. O café está prontinho e quentinho, e sua mãe já deve estar descendo para o café da manhã." Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto dele de uma forma que Marina nunca tinha visto antes, e ela percebeu naquele momento que algo estava começando a mudar entre eles, algo sutil, mas poderoso, que ela ainda não conseguia compreender completamente, mas que a fazia sentir uma mistura estranha de esperança e medo. Nas semanas que se seguiram àquela manhã especial, Marina começou a notar que Eduardo estava diferente com ela, mais presente, mais atento aos pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Era como se ele tivesse acordado de um sono profundo e finalmente enxergado quem realmente estava ao seu redor todos os dias. Durante o café da manhã, em vez de apenas comer em silêncio enquanto lia o jornal de negócios como sempre fazia, Eduardo começou a puxar conversas casuais que deixavam Marina surpresa e encantada. "Marina, você leu algum livro interessante da biblioteca esta semana?" perguntava ele, e o interesse genuíno na voz dele fazia o coração dela bater mais forte. Marina descobriu que Eduardo não era apenas o empresário sério e distante que ela pensava conhecer. Por trás daquela fachada de herdeiro milionário, existia um homem sensível, inteligente e surpreendentemente simples em seus gostos e opiniões. Uma tarde de quinta-feira, Marina estava organizando os livros na biblioteca quando Eduardo apareceu na porta, encostou no batente e ficou observando ela trabalhar com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. "Você tem muito cuidado com os livros", comentou Eduardo, entrando na biblioteca e se aproximando da estante onde Marina estava trabalhando. "Minha mãe me ensinou que livros são tesouros que devem ser tratados com carinho", respondeu Marina, sem tirar os olhos das lombadas coloridas que organizava por autor. Eduardo pegou um exemplar de um romance clássico que estava sobre a mesa. "Este aqui é um dos meus favoritos. Você já leu?" Marina olhou para o livro e sentiu as bochechas esquentarem. "Sim, Sr. Eduardo. Li na semana passada e adorei a história. É sobre um amor que supera todas as barreiras sociais." Eduardo sorriu daquele jeito que estava se tornando familiar e especial para Marina. "E o que você achou do final? Muita gente acha que os protagonistas foram loucos por abrirem mão de tudo pelo amor." Marina parou de organizar os livros e olhou diretamente nos olhos verdes dele. "Eu acho que eles foram corajosos. Às vezes a gente precisa ter coragem para seguir o coração,
mesmo quando o mundo inteiro está contra. Essa conversa marcou o início de uma proximidade que crescia a cada dia que passava. Eduardo começou a aparecer na biblioteca sempre que Marina estava lá, e eles conversavam sobre literatura, sobre a vida, sobre sonhos e filosofias de uma forma que surpreendeu os dois. Marina descobriu que Eduardo era muito mais profundo e sensível do que imaginava, e Eduardo descobriu em Marina uma inteligência natural e uma pureza de coração que ele nunca tinha encontrado em nenhuma mulher do seu círculo social. Enquanto isso, Isabela continuava cada vez mais ausente da vida dele, sempre viajando para eventos em outras cidades, sempre ocupada com compromissos sociais que ela considerava mais importantes do que passar tempo com o noivo. Eduardo percebia que não sentia falta dela quando estava longe, e isso o fazia questionar se realmente conhecia o que era amar alguém de verdade. Durante essas semanas de aproximação, Dona Carmen observava a mudança no filho com alegria discreta. Ela sempre teve um carinho especial por Marina, via nela a filha que nunca teve, e percebia que a presença da jovem estava trazendo uma luz nova para os olhos de Eduardo. Dona Carmen nunca escondeu que não aprovava completamente o noivado com Isabela. Respeitava a família Monteiro pelos negócios, mas sempre achou Isabela fria demais, interessada demais nas aparências e pouco interessada em conhecer Eduardo como pessoa. Várias vezes, durante as visitas de Isabela à mansão, Dona Carmen percebia que a jovem tratava Eduardo como um troféu social, alguém que completava a imagem perfeita que ela queria construir para sua vida. Marina, por outro lado, olhava para Eduardo como se enxergasse sua alma, e isso não passava despercebido pelos olhos experientes de uma mãe que queria a felicidade do filho acima de tudo. Uma manhã de sexta-feira, Marina estava preparando flores frescas para os vasos da sala quando Eduardo desceu mais cedo para o café. Ele parou para observar ela arrumando as rosas vermelhas com tanto carinho, como se cada flor fosse uma pequena obra de arte. "Você tem um dom especial para deixar tudo mais bonito por onde passa", disse Eduardo. E Marina sentiu o coração acelerar com o elogio inesperado. "Obrigada, senhor Eduardo. Eu só gosto de cuidar das coisas com carinho." Eduardo se aproximou mais, tão perto, que Marina conseguia sentir o perfume masculino dele misturado com o aroma das flores. "Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ela olhou para ele, nervosa, mas curiosa. "Claro, senhor Eduardo." Eduardo hesitou por um momento antes de perguntar. "Você já se sentiu presa em uma vida que não escolheu para si mesma?" A pergunta pegou Marina de surpresa, mas ela percebeu a vulnerabilidade nos olhos dele e resolveu ser honesta. "Sempre me senti assim, senhor Eduardo, mas aprendi que às vezes a gente pode encontrar momentos de felicidade, mesmo quando não pode escolher tudo na vida." Essa conversa criou entre eles uma intimidade emocional que nenhum dos dois esperava. Eduardo começou a ver Marina não apenas como a empregada dedicada, mas como uma mulher forte, sábia e incrivelmente especial que estava iluminando sua vida de uma forma que ele não sabia que era possível. Marina, por sua vez, começou a perceber que seus sentimentos por Eduardo estavam crescendo muito além da admiração respeitosa que sempre sentiu. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais real do que qualquer coisa que já tinha experimentado. Ela sabia que estava se apaixonando por um homem que pertencia a um mundo completamente diferente do seu. Um homem que estava noivo de outra mulher, mas não conseguia controlar o que sentia no coração. Durante as noites, deitada em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, Marina ficava pensando nas conversas que tinha com Eduardo, nas formas gentis como ele a tratava, no brilho especial que via nos olhos dele quando falavam. Ela sabia que estava vivendo algo perigoso, mas pela primeira vez na vida, estava sentindo o que devia ser o amor verdadeiro. E isso era ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais assustadora que já tinha acontecido com ela. As semanas passavam, e a conexão entre Marina e Eduardo se aprofundava de uma forma que nenhum dos dois conseguia controlar ou explicar completamente. O que tinha começado como conversas casuais na biblioteca se transformou em momentos de intimidade emocional que aconteciam pelos cantos da mansão, sempre quando ninguém mais estava por perto. Eduardo começou a procurar desculpas para estar nos mesmos lugares que Marina durante o dia. Se ela estava regando as plantas do jardim, ele aparecia para verificar como estavam as rosas. Se ela estava na cozinha preparando o almoço,
ele descia para pegar um copo de água. Dona Carmen percebia essas coincidências com um sorriso discreto, mas não dizia nada. Apenas observava o filho encontrar uma alegria nos olhos que não via há anos. Marina, por sua vez, começou a esperar por esses encontros casuais com uma ansiedade gostosa que a fazia acordar todos os dias com mais vontade de viver. Durante uma tarde chuvosa de terça-feira, Marina estava na biblioteca organizando alguns livros novos que Dona Carmen tinha comprado quando Eduardo entrou carregando 2 copos de café quente. «Pensei que você gostaria de um café para se aquecer neste dia frio», disse ele, oferecendo uma das xícaras para Marina. Ela aceitou com um sorriso tímido, sentindo os dedos dele tocarem nos seus por um instante quando pegou a xícara. «Obrigada, Sr. Eduardo. O senhor não precisava se incomodar». Eduardo sentou na poltrona de couro que ficava perto da janela e fez um gesto para Marina se sentar também. «Marina, quantas vezes preciso pedir para você me chamar apenas de Eduardo quando estamos sozinhos? Não gosto dessa distância formal entre nós». Marina sentiu as bochechas esquentarem e sentou na cadeira em frente a ele, tomando cuidado para manter uma distância respeitosa. «Está bem, Eduardo. É só que ainda estou me acostumando». Eles ficaram ali conversando sobre livros, sobre a chuva que batia na janela, sobre sonhos e medos, e Marina percebeu que estava vivendo os momentos mais felizes da sua vida. Enquanto Eduardo e Marina se aproximavam cada vez mais, Isabela continuava sua vida social agitada, sempre ausente da mansão e aparentemente pouco interessada em passar tempo de qualidade com o noivo. Nas raras vezes que aparecia para jantar ou eventos familiares, Isabela chegava falando ao telefone sobre festas, viagens e compromissos sociais que considerava muito mais importantes do que conhecer Eduardo como pessoa. Durante esses jantares tensos, Marina servia à mesa e percebia claramente que não havia química real entre Eduardo e Isabela. Eles conversavam sobre negócios, sobre pessoas em comum, sobre eventos sociais, mas nunca sobre sentimentos, sonhos ou coisas que realmente importavam. Era como assistir a uma peça de teatro, onde os atores representavam seus papéis, sem nenhuma emoção verdadeira. Eduardo respondia às perguntas de Isabela com educação, mas Marina via nos olhos dele a mesma tristeza de sempre, como se ele estivesse cumprindo uma obrigação social pesada demais para seus ombros. Uma noite específica ficou marcada na memória de Marina para sempre. Isabela tinha vindo jantar na mansão, e, como sempre, estava mais interessada em falar sobre uma viagem que faria para Paris do que em conversar com Eduardo sobre qualquer coisa pessoal. «Eduardo, querido, preciso que você confirme se vai poder me acompanhar no evento de gala da família Morrison no próximo mês. Será em Nova York e todos os empresários importantes estarão lá», disse Isabela, mexendo na salada sem muito interesse na comida. Eduardo suspirou discretamente antes de responder. «Vou verificar minha agenda e te aviso, Isabela». Marina estava servindo o vinho quando percebeu o olhar cansado de Eduardo e algo no peito dela se apertou de dó. Depois que Isabela foi embora, Marina estava terminando de lavar a louça na cozinha quando Eduardo apareceu na porta, encostou no batente e ficou observando ela trabalhar. «Marina, posso te fazer uma pergunta?» Ela se virou para ele, secando as mãos no avental. «Claro, Eduardo». Ele hesitou por um momento antes de perguntar. «Você acha que é possível viver uma vida inteira sem nunca sentir paixão de verdade por alguém?» A pergunta pegou Marina desprevenida, mas ela viu a vulnerabilidade nos olhos dele e resolveu ser completamente honesta. «Eu acho que seria muito triste viver assim, Eduardo. Todo mundo merece sentir o coração acelerar por alguém especial pelo menos uma vez na vida». Essa conversa mudou alguma coisa fundamental entre eles. Eduardo começou a olhar para Marina de uma forma diferente, mais intensa, como se estivesse realmente enxergando ela como mulher pela primeira vez. Marina sentia o peso desse olhar novo e se pegava pensando em Eduardo, até mesmo quando estava sozinha no seu quarto durante a noite. Ela sabia que estava caminhando em terreno perigoso, que estava se apaixonando por um homem comprometido que pertencia a um mundo completamente diferente do seu, mas não conseguia parar o que estava sentindo. Era como se o coração tivesse vontade própria e não obedecesse mais à razão. Durante o dia, enquanto trabalhava, Marina se pegava imaginando como seria ser beijada por Eduardo,
Como seria sentir os braços dele ao redor do seu corpo? Como seria ser amada por alguém como ele? Esses pensamentos a deixavam confusa e envergonhada, mas ao mesmo tempo viva, de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Dona Carmen observava toda essa transformação acontecendo na sua casa, com uma mistura de alegria e preocupação. Por um lado, estava feliz em ver o filho finalmente demonstrando interesse genuíno por alguém, finalmente mostrando sinais de que podia sentir amor verdadeiro. Por outro lado, sabia que a situação era complicada por causa do noivado com Isabela e das expectativas das duas famílias em relação ao casamento. Mesmo assim, Dona Carmen não conseguia negar que Marina era exatamente o tipo de mulher que sempre desejou para Eduardo. Uma mulher de coração puro, inteligente, trabalhadora e capaz de ver o homem por trás da fortuna. Várias vezes, Dona Carmen se pegou criando situações para que Eduardo e Marina passassem mais tempo juntos, sempre de forma discreta e natural. Marina, querida, você pode ajudar Eduardo a organizar os livros no escritório dele? Ou Eduardo, preciso que você mostre para Marina onde estão os documentos antigos da família na biblioteca. Eram pequenas intervenções que permitiam que os dois ficassem sozinhos e continuassem construindo essa intimidade especial que estava crescendo entre eles. Uma tarde de sábado, Marina estava no jardim cuidando das rosas quando Eduardo se aproximou dela carregando um regador. Pensei em te ajudar com as plantas hoje, disse ele, ajoelhando ao lado dela na grama. Marina sorriu, sentindo o coração acelerar com a proximidade dele. Obrigada, Eduardo. As rosas vão ficar felizes com o carinho extra. Eles trabalharam lado a lado durante 1 hora, conversando sobre os diferentes tipos de flores, sobre como Marina tinha aprendido a cuidar de plantas com sua mãe, sobre como o jardim era o lugar favorito de Eduardo na mansão. Em um momento, quando os dois se abaixaram para pegar a mesma ferramenta de jardinagem, suas mãos se tocaram e ficaram assim por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Marina olhou nos olhos verdes de Eduardo e viu ali algo que a fez tremer por dentro. Era desejo, era carinho, era algo profundo e real que ela não conseguia nomear, mas que a fazia sentir como se fosse a mulher mais especial do mundo. Eduardo também olhou nos olhos castanhos dela e percebeu que estava perdidamente apaixonado por aquela mulher simples e extraordinária que tinha chegado na sua vida para mostrar o que realmente significava amar alguém de verdade. Naquele momento, ali no jardim com as mãos entrelaçadas e os corações batendo acelerados, os dois souberam que não havia mais volta, que estavam caminhando em direção a algo que mudaria suas vidas para sempre. As 3 semanas que se seguiram àquela noite mágica de tempestade foram ao mesmo tempo as mais felizes e as mais complicadas da vida de Marina. Ela acordava todos os dias com o coração cheio de amor e a certeza de que tinha encontrado sua alma gêmea, mas também com o peso da realidade que não podia ignorar. Eduardo ainda estava oficialmente noivo de Isabela. O casamento estava marcado para dali a apenas 1 mês e meio, e ela era apenas a empregada da família, uma realidade que as pessoas ao redor não deixariam ela esquecer facilmente. Mesmo assim, Marina vivia cada momento com Eduardo como se fosse um presente do destino. Eles se encontravam sempre que possível, trocavam olhares carregados de significado durante o dia, e nas noites em que ficavam sozinhos na mansão, se entregavam um ao outro com uma paixão que crescia a cada encontro. Eduardo também estava vivendo uma montanha-russa de emoções que o deixava confuso e feliz ao mesmo tempo. Pela primeira vez na vida, ele sabia o que era amar alguém de verdade, o que era sentir falta de uma pessoa quando ela não estava por perto, o que era querer proteger e cuidar de alguém mais do que de si mesmo. Marina tinha trazido luz para sua vida de uma forma que ele nem sabia que era possível. Tinha mostrado para ele que existia um mundo além das obrigações familiares e expectativas sociais. Ao mesmo tempo, Eduardo sabia que precisava tomar uma decisão sobre seu futuro, sobre o casamento com Isabela, sobre como ia conseguir ficar com a mulher que amava sem destruir a relação entre as duas famílias mais poderosas da cidade. Durante as reuniões de negócios, Eduardo se pegava pensando em Marina, imaginando como seria apresentar ela como sua esposa, como seria construir uma vida simples e feliz ao lado dela. Dona Carmen observava toda essa transformação no filho com uma alegria discreta, mas genuína.
Ela conhecia Eduardo desde que ele nasceu, sabia ler cada expressão do rosto dele, cada mudança de humor, cada sinal de felicidade ou tristeza. Nas últimas semanas, ela tinha visto o filho mais alegre, mais leve, mais vivo do que em anos. Durante o café da manhã, Eduardo sorria mais, fazia piadas, demonstrava um interesse genuíno pelas coisas simples da vida que antes não ligava muito. Dona Carmen sabia que essa mudança tinha tudo a ver com Marina, e no fundo do coração ficava feliz em saber que o filho tinha encontrado alguém capaz de despertar nele sentimentos tão puros e verdadeiros. Várias vezes, ela criou situações para que Eduardo e Marina pudessem passar mais tempo juntos, sempre de forma discreta e natural, como uma mãe que deseja a felicidade do filho acima de qualquer convenção social. Marina estava na cozinha preparando o almoço em uma manhã de terça-feira, quando sentiu uma onda de enjoo que a fez correr para o banheiro de empregados. Ela achou estranho, porque nunca tinha problemas de estômago e sempre foi uma pessoa muito saudável. Durante o resto do dia, Marina se sentiu estranha, meio tonta, com uma sensibilidade diferente a cheiros que antes não a incomodavam. Na manhã seguinte, a mesma coisa aconteceu, e Marina começou a ficar preocupada, pensando que podia estar ficando doente. Foi só na quinta-feira, quando estava organizando as roupas de cama e percebeu que estava atrasada, que uma possibilidade terrível e maravilhosa ao mesmo tempo passou pela cabeça dela. Marina sentou na beirada da cama, com as mãos tremendo, fazendo contas na cabeça, lembrando da noite de tempestade, de todas as outras noites que tinha passado nos braços de Eduardo. A realização a atingiu como um raio. Marina estava grávida. Grávida do homem que amava, mas que estava noivo de outra mulher. Grávida de um bebê que seria neto de Dona Carmen, mas filho de uma empregada doméstica. Grávida em um momento em que Eduardo precisava tomar as decisões mais importantes da vida dele. Marina sentiu uma mistura de emoções tão intensa que não conseguiu segurar as lágrimas. Era felicidade por carregar no ventre o fruto do amor verdadeiro que sentia por Eduardo. Era terror de como essa notícia ia afetar a vida deles, de como as famílias iam reagir, de como Eduardo ia lidar com essa responsabilidade inesperada. Era a esperança de que talvez esse bebê fosse o empurrão que Eduardo precisava para cancelar o casamento e assumir o relacionamento deles. Era medo de que a descoberta da gravidez pudesse destruir tudo o que tinham construído juntos. Marina passou os 2 dias seguintes em um estado de ansiedade constante, tentando encontrar coragem para contar para Eduardo sobre a gravidez. Ela ensaiava as palavras na cabeça, imaginava diferentes formas de dar a notícia, tentava prever como ele ia reagir, o que ele ia dizer, que decisões ia tomar. Durante esse tempo, Eduardo percebeu que Marina estava diferente, mais distante, mais pensativa, e se preocupou pensando que ela podia estar arrependida dos momentos íntimos que tinham compartilhado. Marina, você está bem? Está mais quieta nos últimos dias? Perguntou Eduardo na sexta-feira à tarde, quando a encontrou no jardim mexendo na terra das rosas, sem muito foco. Marina olhou para ele, viu a preocupação sincera nos olhos verdes que amava tanto e quase contou tudo naquele momento. Estou bem, Eduardo. Só pensando em algumas coisas, respondeu ela, com um sorriso forçado que não enganou ninguém. Naquela noite, Marina deitou na cama do seu quartinho nos fundos da mansão e tomou uma decisão. Ela ia contar para Eduardo sobre a gravidez no dia seguinte, acontecesse o que acontecesse. Ele merecia saber que ia ser pai, merecia ter a chance de decidir o que fazer com essa informação, merecia participar das escolhas que iam definir o futuro de todos eles. Marina sabia que era um risco enorme, que essa notícia podia mudar tudo entre eles, que Eduardo podia ficar assustado ou confuso demais para tomar uma decisão clara. Mas ela também sabia que não podia esconder uma coisa tão importante, que o amor verdadeiro precisava de honestidade total, que esse bebê era uma bênção que merecia ser recebida com alegria, independentemente das circunstâncias complicadas que cercavam sua concepção. Marina passou a madrugada acordada, com uma mão no ventre ainda plano, conversando baixinho com o bebê que estava crescendo ali dentro. Seu papai é um homem bom, meu amor. Ele vai nos amar muito quando souber que você existe. A gente vai encontrar um jeito de ser uma família feliz, eu prometo. Enquanto falava essas palavras, Marina sentia uma mistura de medo e esperança
que a deixava tremendo. Ela sabia que o dia seguinte seria um dos mais importantes da sua vida, que as próximas horas iam definir o destino dela, de Eduardo e do pequeno ser que estava crescendo dentro dela. Marina fechou os olhos, fez uma oração silenciosa pedindo força e coragem, e tentou dormir algumas horas antes do amanhecer, que traria mudanças definitivas para todos eles. O sábado amanheceu com um céu azul sem nuvens, mas Marina acordou com o coração pesado e uma ansiedade que parecia querer sair pela boca. Ela tinha dormido muito pouco, passado a madrugada toda ensaiando as palavras que ia dizer para Eduardo, imaginando cada possível reação dele, cada cenário que podia acontecer depois que ela revelasse a gravidez. Marina se levantou mais cedo que o normal, tomou um banho demorado tentando acalmar os nervos e desceu para a cozinha para preparar o café da manhã da família como sempre fazia. Mas dessa vez era diferente. Suas mãos tremiam enquanto mexia o açúcar no café, seu estômago estava embrulhado de nervosismo, e ela se pegava olhando para a escada a cada barulho, esperando Eduardo aparecer a qualquer momento. Dona Carmen desceu primeiro, como sempre, e imediatamente percebeu que Marina estava diferente. A jovem tinha olheiras profundas, as mãos tremiam ligeiramente, e havia uma tensão no ar que uma mãe experiente como Dona Carmen conseguia sentir de longe. "Bom dia, querida. Você dormiu bem?" perguntou Dona Carmen, observando Marina com atenção maternal. "Bom dia, Dona Carmen. Dormi sim, obrigada", mentiu Marina, tentando sorrir, mas sem conseguir esconder completamente a ansiedade que sentia. Dona Carmen se aproximou, colocou a mão no ombro de Marina com carinho e olhou diretamente nos olhos dela. "Marina, minha filha, eu te conheço há meses. Sei quando algo está te preocupando. Você quer conversar sobre o que está acontecendo?" Marina sentiu vontade de desabar no colo daquela mulher que a tratava como uma filha, de contar tudo, de pedir conselhos, mas sabia que precisava falar com Eduardo primeiro. "Obrigada pela preocupação, Dona Carmen. É só uma questão pessoal que preciso resolver hoje. Nada demais." Dona Carmen não insistiu, mas ficou com a sensação de que alguma coisa importante estava para acontecer naquela casa. Eduardo apareceu na cozinha 20 minutos depois, ainda de pijama, com o cabelo desarrumado do sono, e aquele sorriso carinhoso que sempre dedicava para Marina nas manhãs. "Bom dia, meu amor", sussurrou ele baixinho, enquanto Dona Carmen estava distraída lendo o jornal, e deu um beijinho rápido na bochecha de Marina. Esse gesto simples, que normalmente deixaria Marina feliz o dia inteiro, hoje a fez sentir ainda mais nervosa, porque sabia que talvez fosse um dos últimos momentos de simplicidade e tranquilidade que iam ter juntos por um tempo. "Bom dia, Eduardo", respondeu Marina, tentando manter a voz normal. Eduardo percebeu imediatamente que algo estava diferente no tom de voz dela, na forma como ela evitava olhar diretamente nos olhos dele, na tensão que transparecia em cada movimento. "Marina, você está bem? Parece preocupada com alguma coisa", disse Eduardo baixinho para que a mãe não ouvisse. Marina olhou para ele, viu a preocupação sincera nos olhos verdes que amava tanto e quase perdeu a coragem de contar tudo. "Preciso falar com você hoje, Eduardo, é importante." Eduardo sentiu algo apertar no peito, uma intuição de que o que Marina tinha para falar mudaria alguma coisa fundamental entre eles. "Claro, amor. Podemos conversar depois do almoço, quando minha mãe sair para visitar a Dona Teresa." O resto da manhã passou em câmera lenta para Marina. Ela cumpriu suas tarefas domésticas no piloto automático, arrumou a casa, preparou o almoço, serviu a família, mas sua mente estava completamente focada na conversa que teria com Eduardo. Marina tinha decidido que ia contar tudo: a gravidez, seus medos, suas esperanças, seus sonhos sobre o futuro deles. Que ia deixar claro que não esperava que ele tomasse nenhuma decisão precipitada, que entendia a situação complicada em que ele estava, mas que ele merecia saber a verdade. Durante o almoço, Marina mal conseguiu comer, apenas empurrava a comida no prato enquanto observava Eduardo conversando com Dona Carmen sobre negócios e compromissos sociais. Era surreal pensar que em algumas horas ela ia revelar que estava carregando o filho dele, que iam ser pais, que suas vidas estavam para mudar completamente. Depois do almoço, Dona Carmen saiu para visitar a amiga, como tinha planejado, e a mansão ficou em silêncio. Marina terminou de lavar a louça com as mãos tremendo,
Secou tudo com um cuidado exagerado, guardou cada peça no lugar certo, tentando ganhar tempo para reunir coragem. Eduardo apareceu na cozinha, encostou na bancada e olhou para ela com aquela expressão carinhosa e preocupada que ela conhecia tão bem. Pronto, meu amor. Agora somos só nós dois. O que você queria me falar? Marina sentiu o coração acelerar tanto que achou que ia desmaiar. Ela se virou para Eduardo, olhou profundamente nos olhos dele e respirou fundo antes de começar a falar. Eduardo, o que vou te contar vai mudar tudo entre nós. Pode ser que você fique feliz. Pode ser que você fique assustado. Pode ser que você não saiba o que sentir. Mas preciso que você saiba que te amo mais do que qualquer coisa neste mundo e que o que aconteceu entre nós foi a coisa mais linda da minha vida. Eduardo sentiu o estômago embrulhar com o tom sério de Marina, com a intensidade dos olhos dela, com a forma como ela estava claramente se preparando para uma revelação importante. Ele se aproximou dela, segurou as mãos dela entre as suas e disse com voz calma, mas preocupada: Marina, você está me assustando. Seja o que for que aconteceu, nós vamos enfrentar juntos. Não existe nada que possa mudar o que sinto por você. Marina olhou para as mãos deles entrelaçadas, reuniu toda a coragem que tinha no coração e disse as palavras que mudaram tudo. Eduardo, eu estou grávida. Estou esperando um filho seu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eduardo soltou as mãos dela, deu um passo para trás e ficou olhando para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Era choque, era surpresa, era medo, era alegria, era confusão, tudo misturado em um olhar que a deixou ainda mais nervosa. Grávida, repetiu Eduardo, como se precisasse ouvir a palavra de novo para acreditar. Você tem certeza? Marina assentiu, sentindo lágrimas se formarem nos olhos. Tenho todos os sintomas, Eduardo. Enjoos, tontura, sensibilidade a cheiros. Estou atrasada há 2 semanas. Eduardo passou a mão pelo cabelo, caminhou pela cozinha como se estivesse tentando processar a informação e Marina ficou parada no meio da cozinha, esperando alguma reação, alguma palavra, qualquer coisa que indicasse o que ele estava pensando. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Eduardo parou na frente dela, olhou nos olhos dela e ela viu ali uma mistura de emoções que a fez tremer. Marina, você sabe que isso muda tudo, não sabe? Eu vou ser pai. Nós vamos ter um filho juntos. A voz dele estava carregada de emoção e Marina não conseguiu mais segurar as lágrimas. Eu sei que a situação é complicada, Eduardo. Sei que você está noivo. Sei que o casamento está marcado. Sei que isso pode complicar tudo. Mas esse bebê foi feito com amor. Foi feito na noite mais linda da minha vida. E eu queria que você soubesse, disse Marina, chorando baixinho. Eduardo se aproximou dela, enxugou as lágrimas do rosto dela com os dedos e a puxou para um abraço apertado. Marina, meu amor, esse bebê é a coisa mais maravilhosa que podia ter acontecido conosco. Você não entende? Agora eu tenho uma razão concreta para cancelar esse casamento, para assumir nosso amor, para construir a vida que sempre quis ao seu lado. Marina olhou para ele, surpresa com a reação. Você não está bravo? Não está assustado? Eduardo sorriu, um sorriso cheio de amor e determinação. Estou apaixonado, Marina. Apaixonado por você. Apaixonado pela ideia de ser pai do seu filho. Apaixonado pela vida que vamos construir juntos. Esse bebê é a nossa bênção. Nossa chance de sermos felizes de verdade. Eles ficaram abraçados ali na cozinha por um longo tempo, chorando de emoção, fazendo planos, prometendo amor eterno um para o outro e para o bebê que estava crescendo. Eduardo colocou a mão no ventre ainda plano de Marina e sussurrou. Oi, meu filho. Papai está aqui e te ama muito. Vamos ser uma família feliz, eu prometo. Marina nunca tinha se sentido tão amada, tão protegida, tão esperançosa em relação ao futuro. Mas ela também sabia que os desafios reais estavam só começando, que eles teriam que enfrentar a reação das famílias, a pressão social, as consequências de cancelar um casamento que unia 2 impérios empresariais. Mesmo assim, naquele momento, com Eduardo segurando ela e prometendo amor eterno, Marina acreditou que o amor deles seria forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. As 2 semanas que se seguiram à descoberta da gravidez foram intensas e cheias de planejamentos secretos.
Eduardo e Marina passavam horas conversando sobre o futuro, sobre como iam contar para Dona Carmen, sobre a melhor forma de cancelar o casamento com Isabela, sobre como iam enfrentar as consequências sociais e familiares de suas decisões. Eduardo estava completamente transformado, mais determinado e corajoso do que Marina jamais tinha visto. Ele falava sobre o bebê com um amor que a emocionava. Fazia planos sobre o quarto da criança, sobre a educação que iam dar, sobre como iam criar o filho com valores simples e verdadeiros, longe das futilidades do mundo rico em que ele tinha crescido. Marina se sentia protegida e amada de uma forma que nunca imaginou ser possível, mas também sabia que os dias tranquilos estavam contados. Eduardo tinha marcado uma conversa com Isabela para a segunda-feira seguinte, quando ela voltasse de mais uma de suas viagens sociais. Ele planejava ser honesto com ela, explicar que tinha se apaixonado por outra pessoa, que não podia seguir com um casamento sem amor verdadeiro, que ela merecia alguém que a amasse de forma genuína. Eduardo sabia que Isabela ficaria mais humilhada socialmente do que magoada sentimentalmente, porque o relacionamento deles sempre foi mais uma parceria de conveniência do que uma história de amor. Mesmo assim, ele se sentia culpado por ter deixado a situação chegar até aquele ponto, por não ter tido coragem de cancelar o noivado antes que os sentimentos por Marina se tornassem tão intensos. Dona Carmen, com sua intuição maternal aguçada, percebia que algo importante estava acontecendo entre o filho e Marina, mas respeitava o tempo deles para revelar o que quer que fosse. Ela notava os olhares mais carinhosos entre os dois, as conversas sussurradas que paravam quando ela entrava no ambiente, a felicidade genuína que Eduardo demonstrava ultimamente. Dona Carmen também percebia que Marina estava diferente, mais radiante, com um brilho especial nos olhos que ela reconhecia de outras mulheres que tinha conhecido ao longo da vida. Era o brilho de uma mulher apaixonada e, possivelmente, o brilho de uma mulher que carregava uma nova vida. Dona Carmen esperava pacientemente que eles encontrassem coragem para compartilhar com ela o que estava acontecendo. Na manhã de domingo, uma semana antes da data marcada para o casamento, Eduardo acordou com uma certeza absoluta de que não podia esperar mais para tomar uma atitude definitiva. Ele tinha passado a noite acordado, pensando no bebê que Marina carregava, no amor que sentia por ela, na vida falsa que estava vivendo ao manter o noivado com Isabela. Eduardo desceu para a cozinha, onde Marina preparava o café da manhã, a abraçou por trás e sussurrou no ouvido dela. Hoje vou contar tudo para minha mãe, Marina. Não aguento mais esconder nosso amor, nossa felicidade, nosso bebê. Marina se virou nos braços dele, olhou nos olhos verdes que tanto amava e viu ali uma determinação que a fez sentir orgulho e medo ao mesmo tempo. Você tem certeza, Eduardo? Sua mãe pode ficar chocada, pode não aprovar nossa relação. Eduardo beijou a testa dela com carinho infinito. Minha mãe te ama como uma filha, Marina. Ela só quer minha felicidade. E você é minha felicidade. Dona Carmen apareceu na cozinha poucos minutos depois, vestindo um robe de seda azul e com aquele sorriso maternal que sempre dedicava para Marina. Bom dia, meus queridos. Como estão nesta manhã linda de domingo? Eduardo olhou para Marina, que assentiu encorajando ele a prosseguir, e respirou fundo antes de falar. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre algo muito importante. Marina e eu temos algo para contar. Dona Carmen olhou para os dois, percebeu a seriedade no tom de Eduardo, a nervosidade de Marina, e imediatamente soube que estava prestes a ouvir algo que mudaria a dinâmica da família. Claro, meu filho, vamos nos sentar na sala e conversar com calma. Os três se dirigiram para a sala de estar. Dona Carmen se acomodou na poltrona favorita. Eduardo e Marina se sentaram no sofá de mãos dadas, e um silêncio carregado de expectativa tomou conta do ambiente. Eduardo olhou para a mãe, a mulher que sempre o apoiou em todas as decisões importantes da vida, e começou a falar com voz firme, mas emocionada. Mãe, eu me apaixonei pela Marina. Completamente, profundamente apaixonado. Descobri o que é amar alguém de verdade. O que é querer construir uma vida ao lado de alguém. O que é sentir que encontrei minha alma gêmea. Dona Carmen olhou para Marina, que estava vermelha de nervosismo. Depois olhou para Eduardo e surpreendeu os dois com um sorriso carinhoso. Eduardo, meu filho, eu já sabia. Uma mãe percebe essas coisas. Vocês irradiam felicidade quando estão juntos. Se olham de uma forma que não conseguem esconder. Eu só estava esperando vocês
encontrarem coragem para me contar. Marina sentiu lágrimas de alívio brotarem nos olhos, mas Eduardo continuou falando. Tem mais, mãe. Marina está grávida. Nós vamos ter um bebê, e eu vou cancelar o casamento com Isabela. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era um silêncio de processamento, de assimilação de uma informação que mudava completamente o cenário familiar. Dona Carmen olhou para Marina, depois para Eduardo, depois para a barriga ainda plana de Marina, e finalmente um sorriso enorme iluminou o rosto dela. Um bebê? Vou ser avó? Marina assentiu, chorando de emoção, e Dona Carmen se levantou da poltrona, foi até o sofá e abraçou os dois com força. Meus queridos, que notícia maravilhosa! Esse bebê vai ser muito amado, muito desejado. Eduardo sentiu um alívio enorme tomando conta do peito. Mãe, a senhora não está brava? Não está preocupada com as consequências do cancelamento do casamento? Dona Carmen segurou o rosto do filho entre as mãos, olhou profundamente nos olhos dele e falou com voz carregada de amor maternal. Eduardo, meu filho, eu só quero sua felicidade. Nunca gostei muito da Isabela. Sempre achei que ela não era a mulher certa para você. Marina, por outro lado, é uma mulher de caráter, de coração puro, que te ama de verdade. Esse bebê é uma bênção. Dona Carmen se virou para Marina, segurou as mãos dela com carinho e disse as palavras que Marina nunca imaginou que ouviria. Marina, minha filha, você sempre foi como uma filha para mim. Agora você vai ser oficialmente da família, mãe do meu neto, esposa do meu filho. Eu não podia estar mais feliz. Marina desabou em lágrimas, abraçou Dona Carmen e, pela primeira vez desde que perdeu a mãe, sentiu que tinha uma família de verdade. Obrigada, Dona Carmen. Obrigada por me aceitar, por nos aceitar. Prometo que vou amar Eduardo e nosso bebê com toda a força do meu coração. Dona Carmen afastou Marina o suficiente para olhar nos olhos dela e disse com firmeza: a partir de hoje, você me chama de mãe, Marina, porque é isso que sou para você. Os três passaram o resto da manhã fazendo planos, conversando sobre o futuro, sobre como iam lidar com a situação. Dona Carmen se mostrou uma aliada poderosa, oferecendo todo o apoio familiar e financeiro que fosse necessário. Ela sugeriu que Eduardo procurasse um advogado para tratar dos aspectos legais do cancelamento do casamento, que eles pensassem numa estratégia para minimizar os danos nos negócios da família, que se preparassem para enfrentar a reação da sociedade e da família Monteiro. Eduardo estava mais determinado do que nunca. Falava sobre registrar Marina como sócia da empresa, sobre oferecer uma compensação financeira para a família Monteiro pelos prejuízos do cancelamento, sobre assumir publicamente o relacionamento deles sem esconder nada de ninguém. Marina, que sempre se sentiu pequena e insignificante no mundo, agora se sentia forte e protegida, parte de uma família que a amava e a respeitava. Ela colocou a mão no ventre onde o bebê crescia e fez uma promessa silenciosa. Meu filhinho, você vai nascer numa família cheia de amor, vai ter um pai corajoso, uma avó carinhosa e uma mãe que te ama mais do que a própria vida. Naquele momento, ali na sala dos Almeida, rodeada pelo amor de Eduardo e pelo carinho maternal de Dona Carmen, Marina se sentiu completa pela primeira vez na vida. Ela sabia que os desafios ainda estavam por vir, que teriam que enfrentar a fúria da família Monteiro, os comentários maldosos da sociedade, as pressões do mundo dos negócios. Mas também sabia que não estavam sozinhos, que tinham uns aos outros, que o amor deles era real e forte o suficiente para superar qualquer tempestade que aparecesse no caminho. Eduardo olhou para as duas mulheres mais importantes da sua vida, sua mãe e a mulher que amava, e se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Pela primeira vez, ele tinha certeza absoluta sobre o que queria para o futuro, sobre quem queria ao seu lado, sobre que tipo de pai e marido queria ser. O casamento com Isabela estava marcado para a próxima semana, mas Eduardo sabia que não chegaria nem perto do altar. Na segunda-feira seguinte, ele conversaria com Isabela, cancelaria tudo, enfrentaria as consequências e finalmente seria livre para viver o amor verdadeiro que encontrou nos braços de Marina. A segunda-feira chegou com uma tensão que parecia cortar o ar da mansão dos Almeida. Eduardo tinha passado a noite anterior ensaiando as palavras que diria para Isabela, tentando encontrar uma forma gentil, mas firme, de explicar que não podia se casar com ela, que tinha se apaixonado por outra pessoa, que ela merecia um homem que a amasse de verdade.
Marina acordou com enjoos mais fortes que o normal, uma mistura da gravidez com a ansiedade do que estava por vir. Dona Carmen preparou um café da manhã especial, como se fosse uma última refeição antes de uma batalha, e os três comeram em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos sobre como o dia mudaria suas vidas para sempre. Isabela chegou à mansão pontualmente às 10 da manhã, como Eduardo tinha combinado. Ela entrou na sala de estar com sua elegância habitual, vestindo um terno rosa claro, que custava mais do que Marina ganhava em um ano, e se sentou com a postura ereta de quem foi educada desde criança para representar a alta sociedade. Eduardo, querido, espero que seja algo rápido. Tenho prova de vestido às 11 e ainda preciso passar no salão para acertar os últimos detalhes do penteado para o casamento, disse Isabela, olhando para o relógio caro que brilhava no pulso dela. Eduardo sentiu o estômago embrulhar ao ouvir a palavra casamento, mas respirou fundo e se preparou para a conversa mais difícil da sua vida. Isabela, preciso te falar sobre o casamento, sobre nós. Algo no tom de voz dele fez Isabela levantar os olhos do celular e prestar atenção realmente na expressão séria do noivo. Isabela, eu não posso me casar com você no sábado. Na verdade, eu não posso me casar com você nunca, disse Eduardo, com voz firme mas respeitosa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão que fez o ar da sala parecer mais espesso. Isabela olhou para Eduardo como se ele tivesse falado numa língua estrangeira, como se as palavras não fizessem sentido na cabeça dela. Como assim você não pode se casar comigo, Eduardo? O casamento está marcado para sábado. Todos os convidados já confirmaram presença. O buffet está contratado, a igreja reservada, meu vestido está pronto. A voz de Isabela subiu de tom, mas era mais indignação social do que dor emocional. Eduardo percebeu que ela estava preocupada com a logística e as aparências, não com o fim do relacionamento deles. Isabela, eu me apaixonei por outra pessoa. Descobri o que é amar alguém de verdade, o que é querer construir uma vida ao lado de alguém. Nós dois sabemos que nosso relacionamento sempre foi mais uma sociedade entre famílias do que uma história de amor. Você merece ser amada de verdade. E eu não sou o homem certo para isso, disse Eduardo, tentando ser o mais honesto possível sem ser cruel. Isabela se levantou da poltrona, caminhou pela sala, como se estivesse tentando processar a informação, e quando se virou para Eduardo, havia algo perigoso nos olhos dela. Quem é ela, Eduardo? Quem é essa mulher que conseguiu te convencer a destruir um casamento planejado há 2 anos, a humilhar minha família, a quebrar um acordo entre nossos pais? A frieza na voz de Isabela fez Eduardo perceber que ela via o casamento exatamente como ele suspeitava, como um negócio, não como uma união por amor. Eduardo hesitou por um momento, sabendo que revelar a identidade de Marina complicaria ainda mais as coisas, mas decidiu ser completamente transparente. É a Marina, Isabela. Eu me apaixonei pela Marina. Isabela parou de andar, olhou para Eduardo com uma expressão de incredulidade absoluta e depois começou a rir. Era uma risada fria, sem humor, carregada de desprezo e indignação. A empregada? Você está cancelando nosso casamento por causa da empregada doméstica? A forma como Isabela pronunciou a palavra empregada, com tanto desdém e superioridade, fez Eduardo sentir uma raiva que ele não sabia que era capaz de sentir. Marina não é apenas uma empregada, Isabela. Ela é a mulher que eu amo, uma pessoa de caráter íntegro, de coração puro, que me faz querer ser um homem melhor. Isabela olhou para Eduardo como se ele tivesse enlouquecido completamente. Eduardo, você perdeu a razão. Você vai jogar fora seu futuro, sua reputação, a aliança entre nossas famílias, por causa de uma paixonite por uma empregada? Isso vai passar, querido. Cancele essa loucura, mande a garota embora, e vamos seguir com o casamento como planejado, disse Isabela, com um tom condescendente que irritou Eduardo ainda mais. Ele se levantou, olhou diretamente nos olhos dela e falou com uma firmeza que surpreendeu os dois. Não é uma paixonite, Isabela. É amor verdadeiro. E tem mais. Marina está grávida. Nós vamos ter um filho juntos. Se o silêncio anterior tinha sido pesado, esse foi ensurdecedor. Isabela ficou parada no meio da sala, com o rosto pálido, processando a informação que mudava completamente o cenário da situação. Grávida, repetiu Isabela,
como se a palavra fosse venenosa na boca dela. Você engravidou a empregada. A expressão no rosto de Isabela mudou da incredulidade para algo muito mais perigoso. Fúria pura misturada com humilhação social. Você sabe o que isso significa, Eduardo? Você sabe que minha família nunca vai perdoar essa humilhação? Que meu pai vai fazer de tudo para destruir vocês? Eduardo sentiu um frio na barriga ao ouvir a ameaça na voz de Isabela, mas manteve a postura firme. Eu assumo todas as consequências das minhas escolhas, Isabela. Vou lidar com seu pai, com sua família, com quem for necessário, mas não vou abrir mão da mulher que amo e do filho que ela está esperando. Isabela o encarou por alguns segundos, depois pegou a bolsa cara, se dirigiu para a porta e, antes de sair, se virou para Eduardo uma última vez. Você vai se arrepender disso, Eduardo Almeida. Minha família não aceita humilhação e vocês vão pagar muito caro por isso, disse Isabela, e saiu da mansão batendo a porta com força. Eduardo ficou sozinho na sala, com o coração batendo acelerado, mas também com uma sensação de alívio enorme. Tinha feito a coisa certa. Tinha escolhido o amor em vez da conveniência, a felicidade em vez das obrigações sociais. Marina apareceu na porta da sala poucos minutos depois, com lágrimas nos olhos e uma expressão preocupada. Eu ouvi tudo, Eduardo. Ela parecia muito brava quando saiu. Eduardo se aproximou de Marina, a abraçou e sussurrou no ouvido dela. Acabou, meu amor. Cancelei tudo. Agora somos livres para viver nosso amor. Os dias que se seguiram foram uma correria de cancelamentos e mudanças. Eduardo ligou para todos os fornecedores do casamento. Cancelou a igreja, o buffet, as flores, a lua de mel. Arcou com todos os prejuízos financeiros sem reclamar, considerando um preço pequeno para pagar pela liberdade de estar com quem amava. Dona Carmen apoiou o filho em todas as decisões, ajudou com os aspectos práticos dos cancelamentos e começou a fazer planos para o bebê que estava chegando. Marina, apesar da felicidade de estar livre para viver o amor por Eduardo, sentia uma preocupação constante sobre a ameaça que Isabela tinha feito. Ela conhecia a reputação da família Monteiro, sabia que eram pessoas poderosas e vingativos quando se sentiam humilhados. Na quinta-feira da mesma semana, a bomba explodiu. O pai de Isabela, Henrique Monteiro, apareceu na empresa de Eduardo sem aviso prévio, acompanhado de 2 advogados e com uma expressão de fúria que assustou até os seguranças do prédio. Eduardo, você humilhou minha família da pior forma possível. Cancelar um casamento 5 dias antes da cerimônia e ainda por cima por causa de uma empregada doméstica? Isso não vai ficar assim, disse Henrique, com voz controlada, mas carregada de ameaça. Eduardo recebeu o homem no seu escritório, manteve a calma e tentou explicar a situação. Senhor Henrique, eu lamento profundamente os transtornos causados. Assumo toda a responsabilidade pelos prejuízos financeiros e estou disposto a compensar sua família por qualquer dano. Henrique riu com desdém. Você acha que isso é sobre dinheiro, Eduardo? Isso é sobre respeito, sobre honra familiar. Você fez minha filha de idiota, e isso vai ter consequências. Henrique Monteiro saiu do escritório de Eduardo com uma promessa clara. Ia usar toda a sua influência e poder para destruir a reputação da família Almeida, ia espalhar a história do cancelamento do casamento por toda a alta sociedade. Ia fazer com que Eduardo se arrependesse para sempre de ter escolhido uma empregada em vez de sua filha. Eduardo sabia que a guerra estava apenas começando, que os Monteiro tinham conexões suficientes para causar problemas sérios para seus negócios. Mas quando chegou em casa naquela noite e encontrou Marina no jardim, acariciando a barriga onde o bebê crescia, Eduardo teve certeza absoluta de que tinha feito a escolha certa. Ele se aproximou dela, a abraçou por trás e sussurrou: Não importa o que aconteça, Marina, nós vamos enfrentar tudo juntos. Nosso amor é mais forte que qualquer vingança. Marina se virou nos braços dele, olhou nos olhos verdes que amava tanto e respondeu com convicção: Eu confio em você, Eduardo. Confio no nosso amor. Vamos vencer essa batalha. O sábado, que deveria ter sido o dia do casamento de Eduardo e Isabela, amanheceu silencioso na mansão dos Almeida. Em vez de se preparar para uma cerimônia que não queria, Eduardo acordou cedo, foi até o quarto de Marina e a encontrou ainda dormindo com uma mão protetora sobre a barriga. Ele se deitou ao lado dela, colocou a mão sobre a mão dela e ficou sentindo o calor do corpo que carregava seu filho.
Quando Marina acordou e viu Eduardo ali do lado dela, sorriu com uma felicidade que iluminou o quarto inteiro. Bom dia, meu amor. Como se sente no dia que deveria ser seu casamento com outra pessoa? Eduardo beijou a testa dela, depois beijou a barriga onde o bebê crescia e respondeu com certeza absoluta: Me sinto livre, Marina. Livre para amar você. Livre para ser pai do nosso filho. Livre para viver a vida que sempre quis, mas não sabia que era possível. E naquele momento, ali na cama simples do quarto de empregada onde Marina morava, Eduardo se sentiu mais rico e mais feliz do que jamais tinha se sentido em toda a sua vida de luxo e privilégios. As semanas que se seguiram ao cancelamento do casamento foram como uma montanha-russa de emoções para Eduardo e Marina. A notícia do escândalo se espalhou pela alta sociedade como fogo em palha seca, e os comentários maldosos chegavam até a mansão dos Almeida, através de conhecidos, empregados de outras casas, e até mesmo pelos jornais sociais que adoravam uma boa fofoca envolvendo famílias ricas. O herdeiro dos Almeida largou a noiva no altar por uma empregada doméstica. Eduardo Almeida engravidou a empregada e cancelou o casamento milionário. Escândalo na alta sociedade. Amor proibido entre patrão e empregada. As manchetes eram cruéis e sensacionalistas, mas Eduardo e Marina tinham decidido que não iam se deixar abalar pelos comentários dos outros. Henrique Monteiro cumpriu sua promessa de vingança e começou uma campanha sistemática para prejudicar os negócios da família Almeida. Ele usou sua influência para que alguns clientes importantes cancelassem contratos, espalhou rumores sobre a instabilidade emocional de Eduardo no meio empresarial e até tentou convencer bancos a não renovarem empréstimos. Durante o primeiro mês após o cancelamento, a empresa dos Almeida perdeu 3 contratos grandes e teve que lidar com uma série de problemas financeiros que claramente eram resultado da vingança dos Monteiro. Eduardo trabalhava dia e noite para minimizar os danos, renegociar contratos, encontrar novos clientes e provar para o mercado que sua vida pessoal não afetava sua competência profissional. Marina vivia cada dia com uma mistura de felicidade e preocupação que a deixava emocionalmente exausta. Por um lado, estava vivendo o amor mais puro e verdadeiro da sua vida, esperando um filho do homem que amava, sendo tratada como filha por Dona Carmen, sentindo-se parte de uma família de verdade pela primeira vez desde que perdeu a mãe. Por outro lado, sabia que era culpada pelos problemas que Eduardo estava enfrentando, pelos prejuízos financeiros, pela guerra entre as famílias, pela destruição de uma aliança que levou anos para ser construída. Várias vezes Marina se pegou pensando se não deveria ir embora, desaparecer da vida de Eduardo, para que ele pudesse voltar para o mundo dele sem mais complicações. Mas toda vez que pensava nisso, Eduardo parecia adivinhar seus pensamentos e reafirmava seu amor e sua determinação de ficarem juntos. Dona Carmen se revelou uma aliada mais poderosa do que qualquer um imaginou. Ela usou sua própria rede de contatos na alta sociedade para defender o filho e Marina, espalhando a versão real da história, destacando o caráter íntegro de Marina e lembrando as pessoas de que amor verdadeiro era mais importante que convenções sociais. Meu filho encontrou uma mulher de coração puro que o ama de verdade, não por seu dinheiro ou status social. Qualquer mãe deveria ficar feliz com isso, dizia Dona Carmen para quem quisesse ouvir. Ela também começou a incluir Marina em eventos sociais importantes, apresentando ela como a futura esposa do meu filho e desafiando qualquer um que ousasse desrespeitar a jovem na presença dela. Durante uma tarde especialmente difícil, quando Eduardo chegou em casa visivelmente abatido por ter perdido mais um cliente importante, Marina o encontrou na biblioteca com a cabeça entre as mãos, parecendo derrotado. Eduardo, eu não posso mais ver você sofrendo por minha causa. Talvez seja melhor eu ir embora, deixar vocês resolverem essa situação em paz, disse Marina com lágrimas nos olhos. Eduardo levantou a cabeça, olhou para ela com uma intensidade que a assustou e se aproximou, segurando o rosto dela entre as mãos. Marina, se você me deixar agora eu vou morrer, literalmente morrer. Você e nosso filho são a única coisa que importa na minha vida. Dinheiro eu posso ganhar de novo, contratos eu posso reconquistar, mas você é insubstituível. Marina viu nos olhos verdes dele uma dor tão profunda
que entendeu que ele realmente não conseguiria viver sem ela. O ponto de virada aconteceu 3 meses após o cancelamento do casamento, quando Marina estava com 4 meses de gravidez e finalmente começando a mostrar uma barriguinha pequena que deixava Eduardo encantado. Um cliente importante, dono de uma das maiores construtoras do país, procurou Eduardo pessoalmente para oferecer um contrato que compensaria todas as perdas dos últimos meses. Eduardo, eu acompanhei toda essa polêmica envolvendo sua vida pessoal. E sabe o que me impressionou? A coragem que você teve de escolher o amor em vez do dinheiro. Isso me diz muito sobre seu caráter como pessoa e como empresário, disse o homem durante a reunião. Esse contrato não apenas salvou a situação financeira da empresa, mas também serviu como um sinal para o mercado de que Eduardo continuava sendo um profissional respeitado e confiável. A partir desse momento, as coisas começaram a melhorar gradualmente. Outros clientes que tinham se afastado por pressão dos Monteiro voltaram a fazer negócios com os Almeida. A campanha de difamação perdeu força porque as pessoas perceberam que Eduardo estava mais focado e determinado do que nunca, e que Marina trazia uma influência positiva para sua vida. Dona Carmen organizou um jantar especial para apresentar Marina oficialmente como a futura esposa de Eduardo, para um grupo seleto de amigos íntimos da família. Marina estava nervosa, mas usou um vestido azul marinho que Dona Carmen tinha comprado especialmente para ela, e se comportou com uma elegância natural que impressionou todos os presentes. Durante o jantar, Marina conversou com naturalidade sobre literatura, sobre sua experiência cuidando da casa, sobre seus sonhos para o futuro do bebê, e conquistou o respeito de pessoas que inicialmente estavam céticas sobre a escolha de Eduardo. Uma das convidadas, uma senhora da alta sociedade muito respeitada, disse para Dona Carmen no final da noite: Carmen, seu filho encontrou uma pérola rara. Marina é uma jovem de caráter excepcional, e vocês vão ser muito felizes juntos. Essas palavras chegaram aos ouvidos das pessoas certas e, gradualmente, a opinião pública começou a mudar a favor do casal. Henrique Monteiro, percebendo que sua campanha de vingança não estava funcionando como esperava e que estava gastando mais energia e recursos do que podia se permitir, finalmente decidiu encerrar a guerra. Ele nunca pediu desculpas ou admitiu que estava errado, mas parou de interferir ativamente nos negócios dos Almeida. Isabela, por sua vez, encontrou rapidamente um novo pretendente, um empresário de São Paulo que atendeu perfeitamente às expectativas sociais e financeiras da família dela. Ela se casou 6 meses depois, em uma cerimônia ainda mais grandiosa que a que tinha planejado com Eduardo, provando que realmente não tinha ficado com o coração partido, apenas com o orgulho ferido. Eduardo decidiu oficializar sua união com Marina através de uma cerimônia simples e íntima, realizada no jardim da mansão em uma tarde de domingo ensolarada. Marina usou um vestido branco simples, mas elegante, que destacava sua barriguinha de 6 meses, e Eduardo nunca tinha se sentido tão feliz e realizado. Dona Carmen chorou de emoção durante toda a cerimônia, e os poucos convidados presentes, amigos verdadeiros da família e alguns funcionários antigos da empresa, testemunharam a união de 2 pessoas que realmente se amavam. Durante os votos, Eduardo olhou nos olhos de Marina e disse: Você me ensinou que o amor verdadeiro vale mais que todas as riquezas do mundo e que a felicidade está nos gestos simples e nos sentimentos sinceros. Marina respondeu com voz emocionada: Você me mostrou que eu merecia ser amada, que meus sonhos podiam se tornar realidade e que juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. 3 meses depois do casamento, Marina deu à luz uma menina linda e saudável, que foi batizada de Carmen, em homenagem à avó que a recebeu com tanto amor. Eduardo chorou ao segurar a filha nos braços pela primeira vez, e Marina nunca tinha visto um homem tão apaixonado por um bebê. Dona Carmen se tornou a avó mais dedicada do mundo, mimando a neta com todos os luxos possíveis, mas também ensinando valores simples e verdadeiros. A chegada da pequena Carmen trouxe uma alegria completa para a mansão dos Almeida, e até os funcionários mais antigos comentavam que nunca tinham visto a família tão feliz e unida. A empresa dos Almeida não apenas se recuperou completamente das perdas causadas pela vingança dos Monteiro, mas prosperou ainda mais sob a nova gestão de Eduardo, que estava mais motivado e focado do que nunca.
Marina assumiu algumas responsabilidades administrativas na empresa, mostrando uma inteligência natural para negócios que surpreendeu a todos. Ela estudou à noite para se formar em administração, sempre com o apoio total de Eduardo e Dona Carmen, provando que tinha capacidade intelectual para muito mais do que trabalho doméstico. O casal se tornou um exemplo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira social e que a felicidade não depende da aprovação dos outros, mas da coragem de seguir o coração. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre a força do amor verdadeiro. Eduardo e Marina provaram que quando duas pessoas se amam de forma genuína, nenhuma barreira social é grande o suficiente para separá-las. Eles enfrentaram tempestades, julgamentos, ameaças e pressões, mas nunca desistiram um do outro. Obrigado por mais uma vez me acompanharem nesta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você ama e me conte nos comentários qual parte mais emocionou vocês. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor verdadeiro sempre vence no final.